Boa noite. Ou bom dia, meu querido amigo, minha querida amiga. Talvez ninguém nunca tenha te dito isso com clareza, mas depois dos 60 anos, existe uma ameaça silenciosa que não começa de repente, não avisa, e muitas vezes só é percebida quando já causou estragos profundos: o Alzheimer. O mais assustador é que ele não começa com grandes esquecimentos. Ele começa pequeno, com lapsos que parecem normais da idade. Um nome que some da memória, uma palavra presa na ponta da língua, um compromisso esquecido, e muita gente ignora esses sinais achando que é apenas envelhecimento. Mas e se eu te dissesse que existem frutas simples, naturais, acessíveis, que funcionam como um verdadeiro escudo para o cérebro, ajudando a proteger a memória e reduzir drasticamente o risco de Alzheimer depois dos 60? O problema é que quase ninguém fala sobre isso. Não está nas propagandas, não está nas conversas comuns. E muitas dessas frutas eram consumidas com frequência pelos nossos avós, mas foram sendo deixadas de lado com o tempo. Talvez o seu maior medo seja acordar um dia e não reconhecer o próprio rosto no espelho, ou esquecer o nome de um filho, de um neto, a própria história. Ou ainda pior, ver alguém que você ama passar por isso, se perdendo aos poucos, dia após dia. Se esse medo já passou pela sua cabeça, fique comigo até o final deste vídeo. Hoje eu vou te mostrar 5 frutas poderosas que a ciência já relaciona à proteção do cérebro. E a quinta, quase ninguém consome, mas pode fazer uma diferença enorme para a sua memória no futuro. Muitas pessoas convivem com esse medo em silêncio. À noite, quando a casa fica quieta e os pensamentos começam a falar mais alto, ele aparece. Aquele aperto no peito, aquela pergunta que ninguém gosta de fazer em voz alta. Será que isso também vai acontecer comigo? Talvez você já tenha visto isso de perto. Um pai que começou a se confundir. Uma mãe que passou a repetir as mesmas perguntas. Um avô ou uma avó que aos poucos foi deixando de reconhecer pessoas queridas. E quem está de fora sente uma dor enorme, porque percebe que não é apenas a memória que está indo embora, é a identidade, é a história de uma vida inteira. Eu converso com muitas pessoas que me dizem que o maior medo não é envelhecer e perder a própria essência, é depender dos outros para lembrar quem se é. É sentir que, pouco a pouco, a mente vai se apagando. Alguns me contam que já começaram a perceber pequenos sinais. Outros dizem que ainda não sentem nada, mas vivem com a angústia constante por terem casos de Alzheimer na família. E esse medo, quando não é falado, acaba roubando o sono, a tranquilidade e até a alegria de viver o presente. Se você se reconhece em alguma dessas situações, eu quero que você saiba de uma coisa muito importante. Você não está sozinho. E mais do que isso, você não está sem alternativas. Hoje a ciência já mostra que o Alzheimer não surge do nada e que existem atitudes simples, feitas no dia a dia, que ajudam a proteger o cérebro por muitos anos. Algumas delas começam no prato, com escolhas aparentemente pequenas, mas extremamente poderosas. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar agora. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Fernando Goda. Eu sou médico neurologista, especialista em memória, Alzheimer e insônia. Ao longo de muitos anos estudando o cérebro humano e acompanhando pessoas de perto, eu percebi algo que quase ninguém fala com clareza. A maioria acredita que o Alzheimer é apenas consequência da idade ou da genética, como se fosse um destino inevitável. Mas isso não é totalmente verdade. Hoje nós sabemos que o Alzheimer não surge de repente. Ele começa silenciosamente, anos antes dos primeiros sintomas, a partir de processos inflamatórios, acúmulo de substâncias tóxicas no cérebro e falhas na proteção dos neurônios. E muitos desses processos estão diretamente ligados ao estilo de vida, especialmente à alimentação.
E eu não estou falando aqui de remédios caros, tratamentos experimentais ou promessas milagrosas. Estou falando de alimentos simples, naturais e acessíveis, que você pode começar a consumir hoje mesmo e que ajudam a proteger o cérebro, preservar a memória e reduzir o risco de declínio cognitivo depois dos 60 anos. Neste vídeo, eu vou te mostrar 5 frutas específicas que a ciência já associa à proteção do cérebro contra o Alzheimer. Vou explicar por que elas funcionam, como consumir da maneira correta e por que a quinta fruta, em especial, pode ser um verdadeiro divisor de águas para a sua memória. Fique comigo até o final. Essa informação pode mudar a forma como você cuida do seu cérebro a partir de hoje. Antes de continuar, eu quero te fazer um pedido rápido, de coração. Se esse assunto é importante para você, se em algum momento esse medo já passou pela sua cabeça, deixe um like neste vídeo agora. Pode parecer um gesto simples, mas isso ajuda muito para que essa informação chegue a mais pessoas que também estão vivendo com esse medo em silêncio. E se você se sentir à vontade, escreve aqui nos comentários de onde você está me assistindo. Eu gosto de saber até onde essa mensagem está chegando e isso também ajuda o vídeo a alcançar mais lares, mais famílias. Agora sim, vamos continuar, porque o que você vai entender a partir de agora pode mudar completamente a forma como você enxerga o Alzheimer e a sua própria memória. Existe uma ideia muito difundida de que se a pessoa viver o suficiente, inevitavelmente vai desenvolver Alzheimer, que perder a memória faz parte do envelhecimento e que não há muito o que fazer além de aceitar. Mas isso simplesmente não é verdade. O Alzheimer não é envelhecimento normal. Ele é uma doença. E como toda doença, ele se desenvolve a partir de processos específicos que acontecem ao longo do tempo. No cérebro de pessoas com Alzheimer, ocorre o acúmulo de substâncias tóxicas que prejudicam a comunicação entre os neurônios, geram inflamação crônica e levam à perda progressiva da memória, da atenção e do raciocínio. Esses processos começam silenciosamente, muitas vezes décadas antes dos primeiros sintomas aparecerem. E aqui vem uma informação muito importante. Estudos mostram que uma parte significativa dos casos de Alzheimer poderia ser prevenida, ou pelo menos retardada, com mudanças simples no estilo de vida. Alimentação adequada, controle do açúcar no sangue, atividade física regular, sono de qualidade e estímulo mental fazem uma diferença enorme. Isso significa que você não está de mãos atadas. Significa que suas escolhas diárias têm impacto direto na saúde do seu cérebro. Quanto mais cedo essas escolhas são feitas, maior é a proteção. Mas mesmo quem já passou dos 60, 70 anos ou já percebe alguns esquecimentos, ainda pode se beneficiar muito. E é exatamente aqui que entram as frutas que eu vou te mostrar agora. Elas atuam justamente nesses processos silenciosos que favorecem o Alzheimer, ajudando a proteger os neurônios e a manter o cérebro funcionando melhor por mais tempo. E no próximo bloco, eu vou te explicar quais são os erros mais comuns que muitas pessoas cometem depois dos 60 anos e que, sem perceber, aumentam o risco de perda de memória. Antes de falar diretamente das frutas, eu preciso te alertar sobre alguns erros muito comuns que muitas pessoas cometem depois dos 60 anos e que, sem perceber, criam um ambiente perfeito para o declínio da memória. O primeiro erro é ter uma alimentação pobre em antioxidantes. O cérebro é extremamente sensível ao estresse oxidativo. Quando faltam frutas, verduras e alimentos naturais, os neurônios ficam mais expostos a danos, inflamação e ao acúmulo de substâncias tóxicas que favorecem o Alzheimer. O segundo erro é o consumo excessivo de açúcar e carboidratos refinados. Hoje nós sabemos que o cérebro também sofre com resistência à insulina. Quando a alimentação é rica em doces, pães brancos, massas e alimentos ultraprocessados,
Isso favorece inflamações no cérebro e prejudica a memória. Não é à toa que alguns pesquisadores chamam o Alzheimer de diabetes tipo 3. O terceiro erro é evitar gorduras boas por medo de engordar. O cérebro precisa de gordura de qualidade para funcionar bem. Ômega 3, presente em peixes, sementes e azeite de oliva, é fundamental para proteger os neurônios e reduzir inflamação. Quando essas gorduras faltam, o cérebro sofre. O quarto erro é o sedentarismo. A falta de atividade física reduz o fluxo sanguíneo cerebral, diminui a oxigenação do cérebro e prejudica a formação de novas conexões neurais. Pessoas fisicamente ativas têm risco significativamente menor de desenvolver Alzheimer. E o quinto erro, muitas vezes ignorado, é a falta de estímulo mental e social. O cérebro precisa de desafios, aprendizado e convivência. Isolamento, rotina repetitiva e falta de estímulo enfraquecem as conexões neurais e aceleram o declínio cognitivo. A boa notícia é que todos esses erros podem ser corrigidos. E agora que você entende o que prejudica a memória, fica muito mais fácil entender por que determinadas frutas têm um efeito tão poderoso na proteção do cérebro. Agora, eu vou te explicar por que as frutas podem funcionar como um verdadeiro escudo natural contra o Alzheimer. Agora que você já entende quais são os principais erros que prejudicam a memória, fica mais fácil compreender por que a alimentação tem um papel tão decisivo na proteção do cérebro. Algumas frutas possuem substâncias naturais extremamente poderosas, capazes de agir exatamente nos pontos que favorecem o Alzheimer. Elas ajudam a reduzir inflamações no cérebro, combatem o estresse oxidativo, melhoram a circulação cerebral e protegem os neurônios contra o acúmulo de substâncias tóxicas. Esses compostos conseguem atravessar a barreira que protege o cérebro e atuam diretamente na saúde das células nervosas. É por isso que, nos últimos anos, pesquisadores do mundo inteiro passaram a estudar com mais atenção a relação entre determinadas frutas e a preservação da memória. Mas é importante deixar algo muito claro: não são todas as frutas que têm esse efeito. Algumas se destacam muito mais do que outras quando o assunto é proteção cerebral. Por isso, eu selecionei 5 frutas específicas que, quando consumidas com regularidade e da forma correta, funcionam como um verdadeiro escudo natural contra o Alzheimer depois dos 60 anos. E a partir de agora, eu vou te mostrar essas frutas uma a uma. A quinta, em especial, quase ninguém consome hoje em dia, mas pode fazer uma diferença enorme para a sua memória. A primeira fruta que eu quero te mostrar é uma das mais conhecidas quando o assunto é saúde do cérebro, mas muita gente ainda consome da forma errada ou em quantidade insuficiente. Estou falando do mirtilo, também conhecido como blueberry. O mirtilo é extremamente rico em antioxidantes, chamados antocianinas, que são responsáveis pela cor azul arroxeada da fruta. Essas substâncias têm um efeito direto na proteção dos neurônios. Elas combatem o estresse oxidativo, reduzem inflamações no cérebro e ajudam a preservar a comunicação entre as células nervosas. Estudos mostram que o consumo regular de mirtilo está associado a uma melhora da memória, da atenção e da velocidade de raciocínio, especialmente em pessoas acima dos 60 anos. Isso acontece porque as antocianinas conseguem atravessar a barreira que protege o cérebro e atuar diretamente nas áreas ligadas à memória. Além disso, o mirtilo ajuda a melhorar a circulação cerebral, favorecendo a chegada de oxigênio e nutrientes aos neurônios. E quanto mais bem nutrido o cérebro está, maior é a sua capacidade de resistir ao declínio cognitivo. Para obter esses benefícios, o ideal é consumir uma porção pequena todos os dias.
Pode ser uma xícara por dia, fresca ou congelada, pura ou adicionada a iogurte natural, vitaminas ou saladas de frutas. E essa é apenas a primeira. Existem outras frutas que atuam em mecanismos diferentes, e algumas delas surpreendem muito. A segunda fruta é especialmente importante para quem sempre ouviu que deveria evitar frutas por causa do açúcar. Isso é um erro comum. E essa fruta mostra exatamente o porquê. Estou falando da maçã, especialmente quando consumida com a casca. A maçã é rica em fibras e em compostos antioxidantes que ajudam a controlar os níveis de açúcar no sangue. Isso é fundamental para a saúde do cérebro, porque hoje já se sabe que a resistência à insulina prejudica a memória e aumenta o risco de Alzheimer. Além disso, a casca da maçã contém quercetina, uma substância com forte ação anti-inflamatória e neuroprotetora. Ela ajuda a proteger os neurônios contra danos oxidativos e inflamações silenciosas que se acumulam ao longo dos anos. Outro ponto importante é que a maçã ajuda a manter a saúde intestinal. E isso tem uma relação direta com o cérebro. Um intestino saudável reduz inflamações no organismo como um todo, inclusive no sistema nervoso, favorecendo uma memória mais estável. Para aproveitar esses benefícios, o ideal é consumir uma maçã por dia, de preferência com a casca e bem lavada. Pode ser no lanche, após as refeições, ou como parte do café da manhã. E agora, vamos avançar para uma fruta que muita gente consome apenas pelo sabor, mas que tem um papel importante na proteção da memória. A terceira fruta costuma ser lembrada apenas pelo sabor doce e pela energia rápida que fornece, mas pouca gente sabe que ela também pode ajudar na proteção do cérebro quando consumida da forma certa. Estou falando da banana. A banana é rica em vitamina B6, um nutriente essencial para a produção de neurotransmissores como a serotonina e a dopamina, que participam diretamente da memória, do foco e do equilíbrio emocional. Quando há deficiência dessa vitamina, a comunicação entre os neurônios fica prejudicada. Outro ponto importante é que a banana contém triptofano, um aminoácido que contribui para a qualidade do sono. E um sono ruim, especialmente em pessoas acima dos 60 anos, está fortemente associado ao maior risco de declínio cognitivo. Além disso, quando consumida em seu ponto adequado de maturação, nem muito verde, nem excessivamente madura, a banana ajuda a manter níveis mais estáveis de glicose no sangue, evitando picos que prejudicam o cérebro ao longo do tempo. O ideal é consumir uma banana por dia, de preferência acompanhada de alguma fonte de gordura boa ou proteína, como castanhas ou iogurte natural, para melhorar a absorção dos nutrientes e evitar oscilações bruscas de açúcar no sangue. E agora eu quero te mostrar uma fruta que muitos brasileiros conhecem, mas poucos associam à proteção da memória. A quarta fruta que eu quero te mostrar faz parte da história de muitos brasileiros. Era comum no quintal dos nossos avós. Aparecia nas mesas sem cerimônia e fazia parte da rotina de quem cresceu no interior. Com o tempo, ela foi sendo deixada de lado, mas a ciência começou a olhar para ela com mais atenção. Estou falando da pitanga. A pitanga é rica em antioxidantes potentes, como carotenoides e compostos fenólicos, que ajudam a proteger os neurônios contra inflamações e danos causados pelo envelhecimento. Esses compostos atuam reduzindo o estresse oxidativo no cérebro, um dos fatores centrais no desenvolvimento do Alzheimer. Além disso, a pitanga possui vitamina A e vitamina C em boas quantidades, nutrientes importantes para a saúde cerebral e para o funcionamento do sistema nervoso como um todo. Ela também contribui para a melhora da circulação, facilitando a chegada de oxigênio e nutrientes ao cérebro.
Outro ponto interessante é que a pitanga ajuda a regular processos inflamatórios no organismo, o que reflete diretamente na proteção da memória ao longo dos anos. Quando disponível, o ideal é consumir a pitanga fresca, como fruta mesmo, ou em sucos naturais, sem adição de açúcar. Também pode ser congelada na época da safra e utilizada ao longo do ano, preservando boa parte dos seus benefícios. E agora, chegamos à fruta mais poderosa de todas, aquela que quase ninguém consome hoje em dia, mas que pode funcionar como um verdadeiro escudo natural para o cérebro. Agora, eu quero falar da fruta mais poderosa de todas, quando o assunto é proteção da memória depois dos 60 anos, e ao mesmo tempo, uma das mais esquecidas atualmente. Muitos passam a vida inteira sem consumir, sem imaginar o efeito que ela pode ter sobre o cérebro. Estou falando da jabuticaba. A jabuticaba é uma das frutas mais ricas em antocianinas que existem na natureza. Esses pigmentos roxos escuros têm uma capacidade extraordinária de proteger os neurônios. Eles combatem o estresse oxidativo, reduzem inflamações no cérebro e ajudam a preservar as conexões entre as células nervosas. O mais impressionante é que estudos mostram que essas substâncias conseguem atravessar a barreira que protege o cérebro e atuar diretamente nas áreas relacionadas à memória e ao raciocínio. Além disso, as antocianinas da jabuticaba ajudam a reduzir o acúmulo de substâncias tóxicas associadas ao desenvolvimento do Alzheimer. Outro ponto importante é que grande parte desses compostos está concentrada na casca. Por isso, a forma de consumo faz toda a diferença. O ideal é consumir a jabuticaba inteira, mastigando bem, para aproveitar todos os seus benefícios. Além das antocianinas, a jabuticaba fornece fibras que ajudam a controlar o açúcar no sangue, vitaminas importantes para o sistema nervoso e compostos que contribuem para a redução da inflamação sistêmica. Tudo isso atuando de forma integrada na proteção do cérebro. Quando disponível, uma quantidade em torno de 20 a 30 jabuticabas por dia, distribuídas ao longo do dia, já pode oferecer um efeito protetor significativo. Quando não estiver na época, vale congelar ou utilizar a polpa congelada, sempre priorizando a fruta da forma mais natural possível. Essa fruta simples, que muitos enxergam apenas como um doce do quintal, pode ser um verdadeiro escudo natural contra o Alzheimer quando incorporada à rotina. E agora que você conhece as 5 frutas, é importante entender que elas funcionam ainda melhor quando combinadas com outros hábitos que protegem o cérebro. Ao longo dos anos, eu acompanhei muitas pessoas que chegaram até mim tomadas pelo medo de perder a memória. Algumas já apresentavam esquecimentos frequentes, outras não tinham sintomas claros, mas viviam angustiadas por causa do histórico familiar de Alzheimer. Eu me lembro de uma paciente de 68 anos que chegou ao consultório convencida de que estava seguindo o mesmo caminho da mãe, que havia desenvolvido Alzheimer ainda relativamente cedo. Ela começou a perceber pequenas falhas de memória e passou a viver em constante ansiedade, achando que aquilo era o início do fim. Depois de uma avaliação completa, ficou claro que ela ainda estava em uma fase inicial e que havia muito o que fazer. Ajustamos a alimentação, reduzimos o consumo de açúcar, melhoramos o sono, incluímos atividade física regular e passamos a trabalhar de forma consistente com essas frutas que você acabou de conhecer, principalmente a jabuticaba. Com o passar dos meses, os testes de memória se estabilizaram. A ansiedade diminuiu, o sono melhorou e ela voltou a se sentir segura no dia a dia. Hoje, alguns anos depois, ela continua lúcida, ativa e levando uma vida completamente independente. Outro caso marcante foi o de um senhor de 75 anos que já tinha diagnóstico inicial de comprometimento cognitivo. A família estava desesperada, achando que o declínio seria rápido.
Com intervenções simples, mudanças de hábitos e a inclusão regular dessas frutas, especialmente as ricas em antioxidantes, o avanço do quadro desacelerou de forma significativa. Essas histórias não são exceções isoladas. Elas mostram algo muito importante. Quando o cérebro recebe os estímulos certos, ele responde. Mesmo com idade avançada, mesmo com predisposição genética, ainda é possível proteger a memória e ganhar qualidade de vida. Esses resultados não vêm de um único alimento, mas de um conjunto de escolhas feitas com consistência. E o mais importante é entender que sempre existe algo que pode ser feito. E agora eu quero te mostrar como potencializar ainda mais o efeito dessas frutas no seu dia a dia. As frutas que você conheceu até aqui funcionam muito melhor quando fazem parte de um conjunto de hábitos que protegem o cérebro. Elas são poderosas, mas o efeito é ainda maior quando o organismo inteiro trabalha a favor da memória. Um ponto fundamental é a prática regular de atividade física. Caminhadas, dança, natação ou qualquer exercício que acelere levemente o coração aumentam o fluxo sanguíneo cerebral, melhoram a oxigenação dos neurônios e ajudam a eliminar substâncias tóxicas do cérebro. Não precisa ser nada extremo. 30 minutos por dia já fazem diferença. Outro fator essencial é o sono. Durante o sono profundo, o cérebro realiza uma verdadeira limpeza, removendo resíduos que se acumulam ao longo do dia e que estão relacionados ao Alzheimer. Dormir mal por anos seguidos prejudica diretamente a memória. Criar uma rotina de sono regular é uma das atitudes mais importantes. A alimentação também deve incluir fontes de gorduras boas, como peixes, azeite de oliva, castanhas e sementes. Essas gorduras ajudam a manter as membranas dos neurônios saudáveis e potencializam o efeito antioxidante das frutas. Manter a mente ativa é outro pilar. Aprender coisas novas, ler, conversar, ensinar, resolver desafios e manter uma vida social ativa fortalecem as conexões neurais e criam uma reserva cognitiva que protege o cérebro ao longo do tempo. E, por fim, controlar o estresse. O estresse crônico libera substâncias que prejudicam diretamente a memória. Pequenas práticas diárias, como respiração consciente, momentos de lazer e pausas ao longo do dia, ajudam a preservar a saúde cerebral. Quando esses hábitos se somam ao consumo regular das frutas certas, o efeito protetor sobre a memória se torna muito mais forte. E ainda tem um ponto muito importante que eu preciso esclarecer, especialmente para quem tem casos de Alzheimer na família. Muitas pessoas acreditam que, por terem casos de Alzheimer na família, estão condenadas a desenvolver a doença mais cedo ou mais tarde. Esse pensamento gera medo, ansiedade e uma sensação de impotência muito grande. Mas é importante esclarecer isso com calma. A genética realmente influencia o risco de Alzheimer, mas ela não determina sozinha o futuro da sua memória. Ter um familiar com a doença não significa que você vai necessariamente seguir o mesmo caminho. Hoje, estudos mostram que mesmo pessoas com predisposição genética podem reduzir significativamente o risco de declínio cognitivo quando adotam hábitos saudáveis de forma consistente. Alimentação adequada, controle do açúcar no sangue, atividade física regular, sono de qualidade e estímulo mental fazem uma diferença enorme. Existe uma frase que resume bem isso. A genética carrega a arma, mas o estilo de vida puxa o gatilho. Isso significa que você tem muito mais controle sobre a sua saúde cerebral do que imagina. Quando você começa a cuidar do cérebro antes que os sintomas apareçam, você cria uma proteção real. E mesmo quando já existem esquecimentos iniciais, essas atitudes ajudam a retardar a progressão e preservar a qualidade de vida. Por isso, ao invés de viver com medo do que pode acontecer no futuro, foque no que pode ser feito hoje.
Pequenas escolhas diárias constroem um cérebro mais resistente ao longo dos anos. E agora, para encerrar, eu quero deixar uma mensagem importante para você. Chegando ao final da nossa conversa, eu quero que você leve uma mensagem muito clara com você. O medo do Alzheimer é compreensível. Ver alguém perder a memória, a identidade e a própria história de vida é uma das experiências mais dolorosas que existem. Mas viver paralisado por esse medo não é a única opção. Você não precisa apenas esperar que a doença chegue. Você tem escolhas, e essas escolhas começam nas pequenas atitudes do dia a dia. Cuidar da alimentação, incluir as frutas certas, movimentar o corpo, dormir melhor, estimular a mente, tudo isso constrói, pouco a pouco, um cérebro mais forte e mais protegido. Não existe garantia absoluta, mas existe um caminho muito mais seguro quando você age de forma consciente. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe um like neste vídeo. Isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam ouvir isso, mas ainda vivem com medo em silêncio. Se inscreva no canal Saúde Plena para continuar recebendo informações claras e confiáveis sobre memória, cérebro e qualidade de vida. Aqui, o objetivo é te ajudar a envelhecer com lucidez, autonomia e tranquilidade. E se você quiser aprofundar ainda mais esse cuidado, o link que está no primeiro comentário te leva para um espaço onde compartilho orientações práticas, conteúdos exclusivos e respondo dúvidas com mais proximidade. Cuide do seu cérebro com o mesmo carinho com que você cuidou de tantas pessoas ao longo da vida. Proteger a sua memória é um ato de amor próprio. Um abraço do Dr. Fernando Goda e até o próximo vídeo.